Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as os braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado por esse momento de culto, onde nós sabemos que é feito para o Senhor, mas nós temos nosso coração constrangido por tamanha graça, porque quando estamos oferecendo para Ti aquilo que o Senhor é digno de receber, ainda assim o Senhor nos abençoa, ainda assim o Senhor fala conosco, ainda assim o Senhor perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé e nos fortalece na caminhada. Pedimos que agora, nesse momento de exposição da palavra, o Senhor fale conosco de maneira poderosa, Pai, colocando em nosso coração a Tua palavra de forma que ela venha gerar frutos em nossa vida. Muda o nosso coração como indivíduos, muda o nosso coração como igreja. Nos ajuda, Senhor, a refletir a Tua palavra através da nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse mês de outubro, não errei dessa vez, estamos trabalhando pela manhã no livro de Provérbios o tema das crianças, educação de filhos, cuidado com os pequeninos e sobre como que a palavra de Deus, especialmente o livro de Provérbios, tem muito a nos ensinar sobre esse tema. E veio a calhar nesse mês justamente trabalharmos no Evangelho de Marcos os dois textos que falam justamente sobre as crianças no Evangelho de Marcos dentro desse mês. E talvez o texto de hoje seja o mais emblemático, porque ele é um daqueles que é conhecido também por ser mencionado em Mateus e Lucas também. Então esse texto que nós temos aqui hoje, apesar de ser bem conhecido, é um texto que por vezes a gente não entende a profundidade, a complexidade do que ele está nos apresentando aqui. Nós não estamos olhando para essa passagem e encontrando apenas uma história bonita de Jesus abraçando as crianças. Encontramos aqui uma verdade preciosa sobre o que é o reino e como podemos entrar nele. Estamos falando aqui sobre a salvação, sobre como crer no Evangelho e ser livre da ira de Deus e receber a sua graça. É o Evangelho, é o centro de toda a mensagem. E Jesus faz isso ao falar sobre o cuidado com as crianças. Por isso, nós vamos olhar hoje sobre como Jesus, o Rei das crianças, tem algo a nos ensinar sobre a nossa postura para com elas e para com o reino dele, principalmente. O nosso texto aqui é a continuação de tudo aquilo que Jesus tem feito até aqui. Semana passada, nós vimos a passagem do versículo 1 ao versículo 12, quando Jesus falou sobre a questão do casamento. E nós vimos o momento duro, difícil, de quando Jesus falou que, para ele, casamento é algo que não deveria jamais acabar. E que apenas existe término permitido pela palavra de Deus na última instância, mas isso nunca foi o plano original de Deus. Por isso, nós deveríamos lutar, preservar e tornar nobre e honrar e proteger o casamento. Esse é o ideal de Jesus para os seus discípulos. Mas agora, na continuação, Jesus vai falar sobre aquilo que é fruto do casamento. Na semana passada não mencionei esses aspectos mais gerais do casamento, e sim o relacionamento dentro dele, mas o objetivo bíblico do casamento, além de combater a solidão e do companheirismo, é também a geração de filhos. Esse é o resultado natural, afinal, como a gente costuma dizer, naquela época não tinha televisão, então as famílias tinham muitos e muitos filhos. Esse seria o resultado natural de qualquer casal, sem nenhum problema de saúde com relação à fertilidade, iria gerar filhos e filhos e filhos. E esse é o propósito de Deus desde o princípio. Quando Deus estabelece homem e mulher, desde o capítulo 1 de Gênesis, ele fala: sede fecundos, se multipliquem e encham a terra. Encham de imagenzinhas e semelhançazinhas de mim por todo esse planeta e façam esse planeta uma grande galeria da minha imagem e da minha honra para todo mundo ver. Esse era o plano original. O problema é que as crianças passam por muitas dificuldades. Hoje nós temos uma cultura em que, por vezes, até exagera e acaba endeusando as crianças. É uma verdade também. Mas pela grande parte da história da humanidade não foi assim. Se você estudar um pouco mais e buscar entender o papel da criança na sociedade desde o mundo antigo primitivo até os dias de hoje, vai perceber que hoje nós vivemos uma época onde as crianças são
protegidas, valorizadas, honradas. Tem loja Kids, tem programa Kids, tem Netflix Kids, tem tudo Kids hoje em dia. Hoje nós temos um mundo muito receptivo, em partes, para as crianças. Mas o mundo nem sempre foi assim. Se você olhar para culturas, infelizmente até hoje, você tem culturas em que, por exemplo, ter uma filha, uma menina, é um sinal de maldição. Em algumas tribos indígenas do Brasil, ter filhos gêmeos é um sinal de maldição e normalmente um dos filhos não sobrevive. É sacrificado, é morto pelos seus pais, para que não traga maldição dos deuses, dos espíritos, para a sua família. Até hoje, crianças sofrem por nascerem talvez na família errada, no contexto errado, com a aparência errada, do jeito errado. Você tem países como a Suécia, em que reduziu a taxa de incidência de síndrome de Down, né? Hoje a gente chama de trissomia do 21, a basicamente zero. Como? Com uma cura? Não. Com assassinato de bebês ainda no ventre. Assim que é identificado que a criança possui a trissomia do 21, muitos pais, se não todos, decidem abortar. Porque é melhor meu filho morrer do que sofrer nessa vida. É melhor ele não existir para a nossa sociedade do que existir com algum tipo de dificuldade. Essa mentalidade eugenista que tenta higienizar a sociedade, tirar qualquer pessoa que não se enquadra no padrão, ela sempre existiu. E ainda existe até hoje, infelizmente, talvez exista até quando Jesus voltar. Mas o mundo que vivemos não é um mundo receptivo para crianças, em sua grande maioria. Quando você olha para a época de Jesus, o contexto onde essa história acontece, nós temos um pouco disso. Nós encontramos uma sociedade judaica, religiosa, onde eles, pela Escritura, deveriam valorizar e olhar as crianças com apreço, zelo, cuidado e carinho, mas com milhares de anos que se passaram, desde a entrega da lei de Moisés, a revelação da história da criação, muita coisa mudou. Algumas mensagens atrás, no capítulo 9, no versículo 36 e 37, Jesus traz uma criança para dentro daquela discussão dos discípulos para mostrar, através do cuidado com os pequenos, qual que é a verdadeira grandeza no reino de Deus. E naquele momento Jesus já começou a combater essa visão errada que tinham sobre as crianças. E qual que era essa visão? De que as crianças não têm muito valor na sociedade, que elas não conseguem obedecer à lei de Deus perfeitamente, que elas não podem contribuir para grandes feitos e grandes coisas, por isso são cidadãos de segunda, terceira, quarta, quinta categoria no mundo judaico do primeiro século. E Jesus, trazendo uma criança para perto, colocou ela no meio deles, tomou-a nos braços e disse: qualquer que recebe uma criança, tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E ali nós encontramos o start de uma mudança de pensamento que Jesus estava fazendo na cabeça e no coração dos seus discípulos, que ainda não foi completada, como veremos no texto de hoje. Então Jesus, nessa passagem, ele vai continuar a trabalhar a maneira dos seus discípulos enxergarem as crianças e enxergarem a si mesmo nesse processo. E hoje você precisa pensar nisso também. Você que tem filhos em casa, você que já teve seus filhos que hoje já são adultos, talvez até idosos já, é importante que você pense nisso. É importante que você, por exemplo, que lida com crianças na igreja, lida com crianças no trabalho, ou é membro dessa igreja e tem aqui filhos, pessoas mais novas, que estão aqui também no seio da nossa comunidade, aqui na freguesia do Ó. O texto começa nos mostrando aqui a imprudência dos discípulos. Algo que já estava aparecendo há algum tempo, mas aqui se torna evidente. A gente não sabe exatamente quanto tempo se passou desse episódio que eu acabei de ler do capítulo 9, quando Jesus traz uma criança para perto, até agora. Pelo texto, a maneira como ele está escrito, parece não ter sido muito tempo. Porque Jesus se assenta para ensinar aquele contexto e se levantou apenas semana passada, no texto que lemos semana passada, e ali falou sobre casamento e logo em seguida aconteceu isso aqui. Então parece que talvez nenhuma semana se passou desde o momento que Jesus começou a valorizar as crianças. Mas olha o que acontece, olha a incoerência, a dureza de coração dos discípulos. Versículo 13. Então, após esse discurso que ele fez, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Repreendiam aqui, no caso, os pais que levaram as crianças até Jesus. Nós temos aqui um contraste horrível acontecendo. O contraste entre pais olhando para a figura de Jesus, encontrando ali um grande valor, um grande mestre, um rabino, alguma pessoa digna de receber dela as bênçãos sobre seus filhos, e por outro lado, aqueles que já conheciam o mestre, o rabino, o Senhor, Jesus, rejeitando aqueles que se aproximavam delas. Aqui nós encontramos os discípulos que já ouviram Jesus falando sobre como cuidado com os pequeninos é algo importante para ele, pegando aquilo que entrou por aqui, saindo por aqui, jogando na lata do lixo. E a gente olha para isso, talvez que revoltado. Como assim? Como que eles podem? Eles acabaram de ouvir, não tem nenhuma semana, talvez, que eles ouviram que cuidar de criança é uma coisa tão importante.
Por que eles fazem uma coisa dessa? Porque rejeitam umas crianças de chegarem perto de Jesus e talvez chamam a atenção dos pais, falando, não, agora não é o momento. Porque eles são igualzinhos a gente. Isso que é algo fascinante na Escritura, especialmente nos Evangelhos. Os Evangelhos não escondem o quanto os discípulos são incoerentes, hipócritas, inconstantes e difíceis de entender as coisas do reino de Deus. Nós somos iguaizinhos a eles. Quantas vezes você ouve algo aqui no domingo, aprende algo na escola dominical, lê algo na sua devocional e passam-se horas, talvez no dia seguinte, na segunda-feira, você já pegou tudo aquilo que entrou por aqui, saiu por aqui, amassou e jogou na lata de lixo. Nós somos iguaizinhos a eles. Por quê? Nós temos a dificuldade de ouvir e guardar no coração. De ouvir e deixar com que a palavra trabalhe, macere, destrua tudo aquilo que tem no nosso coração, os ídolos de lá, e reconstrua algo novo. Pense, por exemplo, seja bem sincero com você mesmo. Talvez tenham coisas na sua vida que você já aprendeu há muito tempo que está errado. Na sua maneira de pensar sobre o outro, de se portar, de enxergar a vida, de enxergar os outros a partir da palavra de Deus. Talvez você tenha coisas que você já está cansado de saber que está errado. Mas nunca muda. E não é questão de que você se esforça, tenta, melhora e tem lutas e vai conseguir. Não, você realmente não mudou. Por quê? Você ouviu apenas a informação. E aquilo não transformou, não derrubou o ídolo do seu coração e colocou algo no lugar. A palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus não é apenas uma atitude passiva. Por exemplo, agora todos nós estamos aqui sentados, nosso costume na Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto o pastor prega, ninguém interrompe, faz uma pergunta ou se comunica dessa forma. É apenas uma questão de costume nosso, né? Os judeus tinham mais interação nesse sentido em alguns momentos. Mas, nesse momento, todos nós estamos aqui, exceto eu, ouvindo um sermão sobre um texto específico, num momento específico, num contexto específico. E ouvir, qualquer um pode ouvir. A grande questão é como que eu ouço aquilo que eu estou ouvindo. Como que aquilo é recebido não apenas nas minhas faculdades mentais de ouvir, entender, processar a informação, mas descer ao coração e acolher com mansidão a palavra, como Tiago nos ensina na sua carta, que vimos ano passado. É uma grande diferença. Ouvir, todo mundo ouve. Mas ouvir com o coração, ouvir com disposição de mudar, nem sempre. E os discípulos revelam isso aqui. A gente não sabe exatamente por que motivo eles não queriam receber as crianças perto de Jesus. Pode ser que eles estavam refletindo aquela mentalidade da época de que as crianças não têm muito valor, que a criança é impura, que a criança é suja, que a criança não tem uma nobreza espiritual, uma virtude religiosa, e por isso chegar perto de Jesus seria uma afronta à sua santidade. Pode ser que pensaram algo assim. Pode ser, talvez, que eles olharam para aqueles pais chegando com crianças de colo, Lucas deixa claro que eram bebezinhos, e muitos deles, e fala assim, não. Jesus tem coisa muito mais importante para fazer do que ficar agora pegando criança no colo. A gente não sabe exatamente por quê, ou o que eles estavam pensando, mas sabemos o resultado. O resultado deles foi fazer o seguinte, opa, aqui não. O meu Jesus, o meu rabino, o meu mestre, não tem tempo para criança. Ele tem tempo só para coisas sérias. Pai, mãe, não é hora. Meu mestre tem coisas mais importantes para fazer do que cuidar de crianças. E talvez você olhe para isso e pense, que absurdo. Mas a gente muitas vezes faz o mesmo. Eu mencionei isso algumas mensagens atrás, mas na igreja que, graças a Deus, temos crianças. É tão bom ter criança na igreja. É bom porque nós aprendemos com as crianças coisas que nós esquecemos quando nos tornamos adultos. A alegria, a simplicidade, a leveza de encarar a vida. São coisas tão bonitas que Deus permitiu que as crianças experimentassem. Quando a gente vê as crianças aqui na igreja, hoje está um dia um pouco mais frio, muitas delas não vieram aqui hoje, mas algumas estão aqui. A gente vê uma criancinha correndo aqui, coloca no gasofilácio, sai correndo de volta, dá a volta para lá, dá a volta para cá, aí chora, aí brinca, aí de repente, mãe, no meio do culto, aí fica assim, eita, menino. É normal que isso aconteça, é bom que isso aconteça. É claro, num mundo perfeito, a gente gostaria que a criança só fizesse barulhos altos em momentos em que não vá atrapalhar o sermão, mas sendo bem sincero como pastor, isso não me atrapalha em nada, não é um problema. Pense sim, é muito melhor ter uma criança chorando na igreja do que não ouvir choro nenhum por décadas na igreja. É muito melhor ter uma criança aqui fazendo barulho, brincando, às vezes até bagunçando um pouco, do que não ter criança nenhuma aqui. Jesus fez, quando criou o homem com um processo de crescimento e desenvolvimento. Deus inventou a infância. Por isso nós não podemos olhar para ela como inferior à vida adulta. Olhar para ela com uma visão de menos valor, menos dignidade, com apenas os meios para um fim. O que Deus realmente importa para a gente, o que Deus realmente quer de nós, é uma vida adulta, racional e madura. Não é assim.
O Davi, no Salmo 139, ele fala que toda a sua vida foi escrita num livro. E muitas vidas do povo de Deus não têm muitas páginas. Muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus não chegam a viver meses, talvez semanas de vida. Muitas pessoas do povo de Deus não chegam a sair do útero. Muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus não chegam a fazer 15 anos de idade. Muitas nunca vão se casar, ter um emprego, se formar na faculdade porque morreram antes. Foram recolhidas antes. Quem somos nós para considerar uma vida que não atingiu o nosso ponto ideal de maturação uma vida menos importante para Jesus? Deus criou a infância, as fases do desenvolvimento, e Ele tem uma história com mais páginas ou menos páginas para cada um de nós. Nós não podemos olhar para crianças com uma forma que as menospreze ou trate como algo quase lá, quase bom, quase aceitável para o nosso Deus. E os discípulos mostravam isso. Mas esse texto, ao mesmo tempo que mostra uma atitude reprovável dos discípulos, mostra algo louvável da parte dos pais. Era um costume muito comum naquela época que os pais levassem seus filhos para serem abençoados por rabinos, os líderes religiosos da comunidade. Aí o rabino pegava a criança no colo, orava, talvez um salmo, proferia uma bênção de Arão sobre a criança e entregava para os pais. Lembra de Jesus quando era criança? Foi o que aconteceu com ele. Maria e José levaram Jesus para o templo depois do período de purificação. Simeão, um homem já idoso, pega Jesus no colo e profere uma bênção. Uma bênção de verdade um pouco estranha em alguns momentos, né? Que o coração de Maria seria despedaçado por uma espada, toda essa parte assustadora da mensagem. Mas o ponto é, Simeão profetiza sobre a vida daquele menino. Ele ora e abençoa Jesus Cristo. E naquele momento, Jesus recebeu o acolhimento que agora os discípulos não permitem que outras pessoas recebam. E o que os pais fizeram? Ouviram falar de Jesus. Ele é um rabino, mas como nenhum outro. Ele é um homem distinto, especial, como nenhum outro é. Ouvimos suas histórias, ouvimos seus milagres, ouvimos dizer quem ele é. E eu quero que o meu filho não seja mais batizado, eu estou presbiterianizando o texto aqui. Eu não quero que meu filho seja aqui abençoado mais pelo rabino ali da minha vila, mas eu quero que o grande Jesus, o grande mestre, o grande rabino abençoe o meu filho aqui nesse momento. Então os pais tinham esse desejo, tinham essa convicção. Eles olhavam para crianças pequenas e faziam com elas aquilo que todo pai deveria fazer, levá-las para Cristo. As crianças não conseguem vir para Jesus sozinhas. Elas não vão conhecer a Deus por elas mesmas, por livre e espontânea vontade, se ninguém ajudá-las nesse processo. E os pais têm um dever fundamental, que é levar os seus filhos para Deus. No Antigo Testamento, isso era feito quando você ia fazer o resgate do seu filho. Se você tivesse um menino dentro de casa, você tinha que resgatá-lo com um substituto, um cordeiro que era entregue no seu lugar, ou se fosse muito pobre, algumas rolinhas, os passarinhos que Maria entregou no lugar de Jesus. Era necessário fazer esse resgate e levar desde os primeiros dias de vida o seu filho para o Senhor. Além disso, na cultura judaica tinha a circuncisão. Ao 8º dia de vida, o menino era levado para ser circuncidado. Era removida a pele do prepúcio e a partir daquele momento, com aquela cirurgia, ele fazia parte do povo de Deus ao 8º dia de vida. Que criança com 8 dias de vida poderia falar: pai, mãe, eu aceito Yahvé como Deus da aliança, o meu Senhor e meu Salvador, por isso eu quero ser circuncidado? Nenhuma. Porque fazer parte do povo de Deus não é mérito. Fazer parte do povo de Deus não é o objetivo de uma grande luta que nós fizemos. Nós estamos agora na classe de profissão de fé, de novos membros, já na reta final. Nós temos ali 9 irmãos que estão fazendo todo um acompanhamento para então professar a sua fé no final desse ano. De idades diferentes, de contextos diferentes, histórias de vida diferentes. Mas eles estão passando por um processo, desde o mais novo, né, o Eric e o Guilherme, até os mais velhos, passando por um processo todos juntos, de entender quais são as bases da nossa fé e professar essa fé. Quando já tem condições para o fazer. Mas e quando a criança é pequena? Os pais têm que levar. Por isso que na igreja presbiteriana nós entendemos que as crianças não são o futuro da igreja. Isso é algo que tinha que sumir do nosso vocabulário. As crianças são a igreja. Até na nossa Constituição é assim. Eles são membros menores, mas são membros igual a qualquer outro membro. As crianças são parte da igreja, são parte do povo de Deus. E os pais devem levar seus filhos até Jesus e não esperar que a criança decida por si só. Por isso que nós não temos nenhum constrangimento na igreja presbiteriana de batizar nossos filhos. Porque o batismo não é mérito. O batismo é resultado de merecimento. O batismo não é uma conquista que nós conquistamos a partir de um grande desenvolvimento intelectual. Não, o batismo é graça. É um meio de graça. É um sinal de que aquela criança que ainda não tem condições de escolher, ela já é abraçada por conta da fé de seus pais para o seio da família de Deus.
e será tratada como filha de Deus até que prove o contrário. Permanecerá na família de Deus recebendo todo cuidado, amor e pastoreio até que prove o contrário e decida então abandonar essa fé. Deus nos livre disso. Mas essa é a lógica que nós seguimos. Não é mérito. A criança não tem que chegar numa idade da razão que nem existe na Escritura para então poder professar sua fé e ser batizada. Por quê? Não é mérito, é graça. Mas os discípulos não entendiam isso. Coisa que os pais, com pouca informação se comparada com os discípulos, entendiam muito bem. Meus filhos precisam de Jesus. Eu preciso levar eles até Ele, para que eles recebam a sua bênção, o seu amor e o seu cuidado. Por isso, levar os filhos para Deus é a maior bênção, privilégio e dever que um pai tem. Não é garantia de que seu filho vai se converter. Não é garantia de que seu filho vai permanecer a vida inteira na caminhada da fé. Mas é garantia de que daquele momento, até o momento em que ele decidir abandonar, se isso vier a acontecer, ele receberá os melhores anos da sua vida. Debaixo do amor, do cuidado, da fraternidade do povo de Deus. Debaixo da aliança de Deus. Debaixo das bênçãos de Deus. E se um dia infeliz decidir se afastar, o povo que um dia acolheu e por anos e anos o recebeu, o cuidou e amou, continuará orando pela sua conversão e seu retorno até o último dia. Uma criança que não cresce na igreja, um jovem que não cresce na igreja, não recebe esse tipo de oração. Não recebe esse tipo de amor. Por isso nós temos que transformar nossa mentalidade sobre o cuidado que temos com as crianças dentro da igreja. Crianças devem ser protegidas, amadas e trazidas para perto de Jesus. E esse amor de Jesus para com elas é o reflexo do que João diz. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Uma criança vai aprender a amar a Jesus, que já amou um dia e já acolheu em seus braços um dia. Mas diante dessas posturas duplas aqui, de pais com fé querendo seus filhos abençoados e os discípulos com dureza de coração não permitindo a aproximação, Jesus interrompe aquilo e diz algo fundamental, versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, a repreensão aos pais de trazer seus filhos, indignou-se. Essa é uma das poucas ocasiões do evangelho que vemos Jesus irado, nervoso, com raiva, vermelho, realmente tenso com o que estava acontecendo. Alguns têm aquela ideia de um Jesus zen budista. Onde a gente tirou isso, né? Um Jesus que não tem emoções, um Jesus que não se ira, um Jesus que não se alegra, um Jesus que não sorri, um Jesus que não... A Bíblia não mostra esse Jesus. O nosso Jesus é um homem perfeito, cheio de emoções perfeitas e santas. E nesse momento Jesus fica irado com os discípulos, porque eles tinham conhecimento. Ele já tinha falado com eles. E ainda assim seguiam na dureza do coração. E aí Jesus, irado com os discípulos, falou para eles: deixai vir a mim os pequeninos, as crianças. Não as embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus pega aquela atitude dos discípulos que talvez no coração deles eles pensassem ser nobre, pensassem ser muito bem justificada, e diz: vocês estão completamente errados. Vocês estão barrando de entrar na casa os moradores. Vocês estão impedindo de entrar na festa os convidados VIP da festa. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa com as crianças? Jesus está dizendo: o reino, a coisa mais preciosa, desejável. Na oração do Pai Nosso pedimos que toda vez Ele venha, todo dia, assim como o pão diário, que o reino de Deus também venha. O grande reino, o domínio de Deus sobre os céus e a terra, sobre o coração dos homens, das mulheres, das crianças, de toda a carne. É o que o cristão mais deseja, o domínio de Deus sobre tudo. Jesus fala: esse reino é da Clarice, é do Eric, é da Juju, é da Bianca, é da Mel, é da Elô, é do Benjamin, é das crianças. Perdão se eu não lembrei agora o nome de todas, mas é das crianças. O reino é delas. Jesus não fala que o reino é de todos nós aqui, num sentido tão claro, tão absoluto como ele fala das crianças. Eles são os convidados VIP. Nós que temos muitas dificuldades de estarmos lá ou não, porque nós temos nossas dúvidas, nossa falta de fé, todas as nossas dificuldades internas de seguir a Cristo como os discípulos. Mas as crianças, elas estão na fila VIP. O reino é delas. Já tem um lugarzinho lá, escrito para todos os pequeninos. Pode parecer bom demais para ser verdade isso aqui, mas Jesus é o único que pode falar alguma coisa desse tipo sem ser mentiroso. Ele fala: o reino de Deus é das crianças. Ah, então quer dizer que toda criança vai ser salva? Jesus não falou essa frase. Quer dizer que toda criança que morre na infância vai para o céu? Jesus não falou essa frase. O que Jesus falou, e é nisso que nós nos apegamos, é: o reino de Deus é dos pequeninos. Até onde a gente pode chegar com essa frase é um debate na teologia desde que o mundo é mundo.
Mas a verdade que nós devemos guardar em nosso coração é: o reino é deles. E é um pouco difícil você dizer que essa frase não diz o que ela quer dizer. O reino é das crianças. Nós, adultos, precisamos nos arrepender de uma vida de pecado, caminhar até Jesus, nos apegarmos a Ele, lutarmos dia a dia para permanecermos agarrados a Ele. As crianças têm um caminho de graça, que um dia vai se tornar um caminho como o nosso, onde elas terão que vigiar e cuidar da sua fé para que não vacilem nela. Mas hoje elas são conduzidas pela mão, no colo, engatinhando, rolando para Jesus Cristo. E o reino não será arrancado delas, porque elas não têm a capacidade, a força, o vigor de um adulto. Pelo contrário, o reino é invertido. Somos nós que devemos nos esforçar para entrar no reino. As crianças já têm ele. Isso deveria mudar a nossa maneira de lidar com os pequeninos. Deveria mudar porque Jesus continua dizendo, no versículo 15, que essa posição das crianças, essa disposição delas, é a chave da entrada do reino para nós adultos. Versículo 15, em verdade vos digo, uma dica, toda vez que Jesus fala em verdade, ou em verdade vos digo, ele está falando uma coisa seguinte: o que eu vou falar agora é uma das coisas mais importantes e fundamentais que você não pode ter dúvida de que é verdade e que não tem dúvida sobre isso. É absoluto o que eu vou dizer. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí a pergunta que surge necessariamente é: como que uma criança recebe o reino? E a resposta curta é: de maneira graciosa. O que uma criança pode oferecer para conquistar algo? Criança tem dinheiro? Pensando aqui em crianças pequenininhas, que é o caso aqui do texto. Criança tem dinheiro? Não. Criança pode prestar serviço? Não. Criança pode fazer alguma coisa de valor monetário? Não. E se tentar, já viu quando seu filho tenta fazer um suco, uma comida em casa? Você come porque é pai. Mas se outra pessoa for comer, fica assim, tem um pouco de baba, um pouco de cabelo, giz de cera aqui no meio. Aquilo que as crianças fazem é feito com muito amor, com muita simplicidade, mas não tem um valor do nosso mundo de adultos capitalista. O que Jesus está falando aqui sobre receber o reino como uma criança? Sabe quando você chega para uma criança e fala para ela de super-heróis, de dragões, fadas, guerreiros e cavaleiros, ela acredita e acha aquilo maravilhoso e entra na história e se envolve com aquilo? É essa simplicidade que Jesus quer da gente. Quando a gente fala para uma criança pequenininha: olha, vou contar hoje para você a história de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Deus mandou o Filho dele para o mundo para salvar a gente porque ele nos ama muito. Só que o mundo, os homens são muito maus e fizeram muito mal para Jesus. Prenderam ele numa cruz, mas depois de 3 dias ele ressuscitou e hoje ele está no céu, governando os céus e terra e cuidando da gente. A criança ouve isso e fala: nossa, que legal! Jesus ressuscitou? Sim. A que dia? Segundo? Não, terceiro dia. Ela aceita tudo aquilo e vira verdade para ela. Aí você vai falar para um adulto a mesma história: morrer 3 dias, mas a contagem dos dias do judeu ali, se você for para pensar, não dá 24, 48, 72 horas. Se você for para contar, será um pouco menos. E aí, se você for ver certinho, não foram exatamente 3, tecnicamente falando, seriam talvez 2 dias que Jesus ficou sepultado. Mas assim, ressuscitar, tá, ele ressuscita, mas como que um corpo que entraria em decomposição não entrou em decomposição? Será que as bactérias do intestino de Jesus começaram a decompor ele por dentro e depois isso reverteu, ou isso não chegou a acontecer? A gente começa a complexificar a coisa de um jeito tão absurdo que a criança nem pensa. A gente começa a pensar: tá, mas será que o índio no Brasil, em 1430, ele vai ser salvo sem ter ouvido falar disso? A gente começa a complexificar tanto a coisa, com dúvidas que são justas em determinado momento, mas a gente começa a colocar tantas barreiras intelectuais de acreditar, de fé, para uma coisa que deveria ser simples. Você fala para o seu filho: filho, Jesus te ama. E o que a criança entende? Jesus me ama. Fim. Aí só para o adulto: Jesus te ama. Não, mas Jesus não sabe o que eu fiz. Não, ele sabe, ele ainda assim te ama. Não, mas não é tão simples assim. Eu errei muito na minha vida. Não, mas ele te ama. Não, mas sabe, eu venho consertar minha vida primeiro com Deus, então assim, quando tiver um pouco mais ou menos, aí talvez ele me ame de verdade. Não, mas ele te ama, porque ele quer, ele é livre, ele ama desse jeito. Eu não sei, pastor, eu vou pensar um pouco nisso. Essa é a fé dos adultos. E Jesus quer da gente a fé de uma criança. Uma fé que você fala assim: filho, tá aqui, ó. E a criança só estica o bracinho, pega e agarra. E você tenta tirar daquela mãozinha desse tamanho e o bichinho não solta de jeito nenhum. Você conta uma história e ele acredita e leva como verdade. É isso que Jesus quer de nós adultos com relação ao reino de Deus. Ele quer que você não é que você não tenha dúvidas, não queira esclarecimentos, não queira aprofundar, não queira tirar as suas inquietações do coração. Não é isso. Mas que receber o reino, colocar o seu coração nisto,
deveria ser uma coisa muito mais simples, muito mais disposta e muito mais abnegada. Assim como uma criança não tem nada para oferecer para aquele que dá um presente, leite, carinho, cuidado e amor, nós deveríamos ser assim para com Deus. Deus fala: eu te dou a vida eterna, eu te dou a mim mesmo, como pai, como irmão, como consolador. Eu dou para você uma vida transformada. Eu te dou o perdão dos pecados. Eu te dou meu amor, eu te dou tudo, eu te dou a mim mesmo em plenitude. E a gente fica assim: Deus, mas eu não tenho nada para dar para você. Deus, eu vou fazer por merecer essa fé, eu vou fazer por merecer tudo que o Senhor está me dando. Você não entendeu o Evangelho. Você é como uma criança que não tem nada para oferecer para um adulto. A única coisa que Deus quer de você é um sim. Um coração que abraça aquilo que é oferecido, agarra com aqueles dedinhos sujos de baba e não larga por nada até o último dia. É isso que Jesus quer. Essa é a maneira como entramos no reino, igual uma criança se agarra a alguma coisa, com simplicidade, sem complexificar, acreditando de boa fé, de bom coração, de maneira muito palpável, muito simples, aquilo que é oferecido para você. E a grande questão é pensar: será que você já recebeu o reino? Ou será que você está ainda usando uma fé de adulto, muito intelectual, muito rebuscada, com muitas complexidades que impedem você de perceber o verdadeiro amor de Deus que é oferecido a cada um de nós? Pense nisso. Por que Jesus não é tão precioso a você? Por que o reino de Deus não é sua maior ambição hoje? Por que é tão difícil permanecer na fé? É porque nós não entendemos a simplicidade que Deus quer de nós. O pouco, o mínimo, que é só o receber que Ele quer da gente. É claro que depois desse processo, vamos amadurecer, vamos aprender, mas o ponto inicial, o ponto que nos segura a Ele, é a simplicidade de uma fé verdadeira, de uma fé genuína que uma criança pode ter. E o texto vai terminar no versículo 16 com a bênção de Jesus. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Os pais no começo queriam só que Jesus tocasse, né? Só. Mas Jesus pega a criança no colo e abraça. É um linguajar muito terno que Marcos utiliza. Ele pega a criancinha no colo, assim, dá um abraço, assim, dá um cheiro nela, ora com ela, impõe as mãos e abençoa. E não é só da boca para fora. Nós estamos falando com Deus aqui. Jesus abençoa as criancinhas, ama as criancinhas, cuida delas com muito profundo amor. Então esse texto, meus irmãos, nos mostra algumas coisas muito importantes. É um texto curto, uma história simples, mas que tem que mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Primeira coisa que eu gostaria que a gente começasse a pensar diferente. Assim como os discípulos, talvez seja difícil e demore um pouco de tempo para a gente amadurecer essas ideias e guardá-las no coração. Mas entenda, igreja é lugar de criança. Se você tem filhos, sobrinhos, netos e tem a oportunidade de trazê-los para a casa de Deus, traga. Ah, mas vai chorar, ah, mas vai fazer barulho. Eu já vi pais aqui me falando assim: pastor, desculpa, a criança hoje estava difícil. Não tem que se desculpar. Criança faz barulho. Ponto. É claro, se já tiver com os seus 6, 7, né, e para aprontar muito, a gente vai chamar atenção mesmo, porque tem que disciplinar e educar as crianças também. Mas pequenininha, gente, é isso. A igreja é esse lugar. É um lugar onde todas as pessoas são bem-vindas, independente de idade, de qualquer questão. Todos são bem-vindos no reino de Deus. Porque Jesus ama as criancinhas. É delas o reino de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, não espere das crianças uma fé de adulto. O texto mostra para nós que as crianças já têm o reino. As crianças do reino já têm o reino. Isso é até uma questão que a gente conversou um pouco no conselho no último ano, né? Porque foi a primeira vez que a gente teve crianças querendo professar fé. O Eric e o Guilherme. E foi difícil para a gente pensar, entender como seria, né? Eles estão agora de novo na classe de catecumenos, a gente ainda não tem, a gente não, de forma alguma, garantir que vão ou não vão passar. Isso é uma questão própria do conselho, no seu exame, no seu escrutínio no próximo mês. Mas pensar que uma criança pode ter fé e decidir professar a sua fé é algo que deveria ser mais aceitável para a gente. Se tornou muito popular culturalmente aquela ideia de idade da razão, como eu mencionei. De que tem que ter 12 anos, 13 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos para poder ser aceito como membro de uma igreja. Nós temos nossas convicções pessoais, nós temos nossa prudência com relação à questão, mas nós não podemos impedir de forma alguma uma criança de seguir a Cristo. É claro, uma criança vai ter uma fé expressa como uma criança a expressaria. Às vezes eu converso com alguns irmãos. O Eric tem uma hora que ele está lá na classe de catecúmenos, sim, senhor, eu entendi, a trindade e tal. 10 minutos depois ele está brincando, imitando um macaco aqui no corredor. Eu só falo isso, Eric, porque todo mundo aqui vê. Mas é uma criança. Criança faz coisa de criança. E a fé é uma fé de criança.
Você já perguntou para Clarice das histórias bíblicas, da história de Sansão, de Noé? Ela sabe um monte delas. E conta de tão bonitinho, né, Clarice? Você conta histórias bíblicas muito bem. Um dia vai ser professora de criança aí também. A Clarice vai contar as histórias bíblicas melhor que muito adulto. E vou falar que a Clarice não tem fé? Vou falar que uma criança pequena não pode seguir a Jesus Cristo? O reino é dos pequeninos. A Bianca pinta cada desenho bonito no final do culto com as atividades. E aqui eu não vou falar de novo de todas as crianças porque não dá. Mas, gente, o reino é das crianças. Elas já fazem parte do jeito delas. Por isso, não menospreze a fé de uma criança. Não diminua ela. Não fale que ela está aquém da fé que um dia ela vai ter quando for adulta. O conhecimento de fato vai mudar. A maturidade de fato vai mudar. Mas fé não tem idade. Fé é fé. Fé é expressa na maneira como nós somos, no momento que nós estamos, no ambiente que nós estamos. Por isso, meus irmãos, aos pais, não tolha seus filhos de expressar a sua fé. Não impeça eles de estar na igreja. Professores, aqueles que cuidam das crianças aqui na igreja, vocês são as pessoas com a maior responsabilidade de todas aqui, mais do que a minha de pregar no culto. Porque Jesus falou em outra ocasião, se alguém fizer mal para os pequeninos, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogado do mar. Cuidar dos pequeninos é uma tarefa gigantesca, é uma honra gigantesca. E Jesus fala, o galardão de vocês, professoras, não será esquecido. Igreja tem que ser um lugar de cuidado com os pequeninos. E para os adultos aqui, para terminar, abrace a fé em Jesus, como uma criancinha abraça seu pai e a sua mãe. Ainda que você tenha dúvidas, medos, inconsistências, inseguranças, dúvidas, um monte de coisa que você levante como empecilho para chegar a Jesus, saiba que da parte dele, nada, a não ser uma fé simples, é necessário. Ele não te cobra de nada daquilo que você está se cobrando para caminhar com ele. E tem gente que eu conheço que fala assim, não, pastor, não dá, a igreja é difícil, eu ainda não estou pronto para ser cristão. Segundo quem? Você? Porque Jesus disse que você está errado. Para ele, a única coisa que você precisa ter é fé. O resto vem no caminho. Mas para ser parte da família, somente a fé simples que uma criança pode ter. É isso que Jesus pede de nós. Nós vamos orar e depois disso vamos cantar um cântico falando que só Jesus é a base da nossa fé, só Jesus é a nossa esperança, não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade, não é a nossa idade, nada disso. Mas só Jesus é a nossa rocha, a nossa esperança. Santo Deus, obrigado pelas nossas crianças. Obrigado porque na tua família as crianças são muito bem-vindas, são muito queridas, protegidas, amadas e honradas na tua família, no teu reino. E nós pedimos, Senhor, faz o nosso coração para contigo semelhante ao de uma criança. Um coração que não é imaturo, mas um coração simples, um coração que abraça aquilo que lhe é oferecido, que abraça o teu amor, que abraça a tua graça com avidez e não larga por nada, Senhor. Que as dúvidas, a culpa, o nosso histórico, tantas coisas que podem ser levantadas no nosso coração como empecilho para nos aproximarmos de Ti, sejam lançadas na profundeza do mar. Que nada disso venha nos impedir de nos aproximar do Senhor com sincera fé e recebemos do Senhor o acolhimento que o Senhor tem para com todos os seus filhos. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe as crianças da nossa igreja, proteja elas do mal que há nesse mundo, ajude-as a conhecer desde pequenas a tua sabedoria, conhecer os teus caminhos, honrar os teus pais e permanecer na aliança que um dia foram inseridos, Senhor. Dá graça para elas, Senhor, e nos ajuda como adultos a cuidar delas, a cuidar destes que o Senhor disse mesmo, de maneira clara, que são aqueles que têm o reino de Deus. Nos ajuda, Senhor, a aprender com os pequeninos, a imitar a fé deles. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.